E aí, galera, beleza? Eu sou a Andressa Jamile e essa é a aula 2 da nossa oficina de xadrez. Bom, o assunto da aula de hoje será geometria analítica. É um conceito da matemática que a gente vai estar introduzindo para vocês conseguirem enxergar a matemática no xadrez. Bom, algumas informações que nós temos é que é uma oficina de xadrez, né, destinada aos alunos da Escola Estadual Dom Bosco. Essa é a aula número 2 e o objetivo dessa aula é a compreensão do assunto, especificamente em plano cartesiano e coordenadas, com o intuito de fornecer uma visão da matemática no xadrez. Aqui nós temos alguns tópicos que vamos estar estudando hoje, que vocês podem ver aí, que é a geometria analítica, o que ela estuda, noções básicas, o ponto, quadrante, como usá-la, alguns conceitos, e o plano cartesiano no xadrez. Bom, começando a nossa aula. O que a geometria analítica ela estuda? Ela tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando o sistema de coordenadas, que é chamado plano cartesiano. O plano cartesiano. Bom, vamos começar a nossa aula. O que a geometria analítica ela estuda? O principal objetivo da geometria analítica é descrever objetos geométricos utilizando o sistema de coordenadas. O plano cartesiano, que é um ponto. A reta, entre dois pontos existe uma única reta. E o plano cartesiano ele é composto por dois eixos perpendiculares, onde o ponto de interseção é o ponto de origem. O eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, que é representado por Y, e o eixo das abscissas, que é representado por X, que é o eixo vertical, como mostra a figura ao lado. Aqui nós temos o plano cartesiano, como ele é apresentado. São duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas que formam um ângulo de 90 graus. E o ponto de origem, que seria aqui, onde é o zero, é bem aqui. É a origem desse plano. Aqui nós temos elas individualmente. O eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, vertical e horizontal. Bom, vamos falar um pouquinho do ponto. No ponto no plano cartesiano, ele é representado pelo que chamamos de coordenadas, ou também chamado por par ordenado. Eles são representados por valores numéricos e temos como notação, como vocês podem ver aqui, P de x, y, sendo x o valor contido no eixo das abscissas e y o valor contido no eixo das ordenadas. Aqui nós temos dois exemplos para vocês conseguirem entender melhor o que eu estou querendo dizer. Temos o plano cartesiano. E vamos encontrar esse ponto P aqui, né? Que é 2 e 2, ou seja, x vale 2 e y vale 2. Vamos traçar esse pontilhado aqui no 2 no eixo das abscissas e vamos fazer o mesmo no eixo das ordenadas. E o encontro desse pontilhado será o nosso ponto. Então, essa é a coordenada do nosso ponto 2 e 2. Vamos para o segundo exercício, o segundo exemplo, que ele fala para a gente encontrar o ponto P, que é caracterizado por 3 e 1. Então, lá no eixo X, a gente vai procurar o número 3, como vocês podem ver aí, foi meio ao contrário. Então, a gente pontilhou ali no Y o número 1 e fizemos o mesmo no eixo das abscissas, no eixo X. Aí, nós temos o nosso ponto. Bom, aqui nós temos os quadrantes, que o plano cartesiano ele vai ser dividido em 4 partes. E essas 4 partes a gente chama de quadrantes. Quando você for olhar para o plano cartesiano em relação aos quadrantes, é sempre no sentido anti-horário, ou seja, daqui para cá. Então, você vai olhar no sentido anti-horário, certo? O primeiro quadrante, onde y vai ser positivo e x também. O segundo, y vai ser positivo e x vai ser negativo. O terceiro, ambos vão ser negativos. E o quarto, y vai ser negativo e x vai ser positivo. Aqui a gente tem... Aqui nós temos o como usá-la. A geometria analítica, ela é base de grandes campos de estudos matemáticos em dias atuais. Mas ela também é utilizada em muitas atividades não explicitamente matemáticas. Ou seja, a gente tem ela na geometria algébrica, na física, na geometria diferencial, engenharia ou outras. Ou ainda na vida prática também, como nos mapas e satélites. E no nosso moderno sistema de posicionamento global, conhecido também como GPS. Uma maneira da gente utilizar a geometria analítica no nosso cotidiano é através pra gente se localizar, né? Nos localizarmos. Ou seja... Não, tá uma merda isso. Bom, a gente pode utilizar o sistema de coordenadas para nos localizar.
localizar pessoas ou imóveis também. A gente tem que ter o quê? Um ponto de referência, que vai ser o nosso ponto de origem, que normalmente é no ponto ao qual estamos, ou qual o imóvel ou algo está. Os eixos, que vão ser as ruas, as avenidas. E um ponto de chegada, que é onde você quer chegar, né? Aqui a gente tem um exemplo de como pode ser tratado isso. Um exemplo que vocês podem ver, que é uma mini cidade. Temos uma praça, um cinema, uma igreja, algumas casinhas e lanchonetes. E aqui vocês podem ver que eu numerei para vocês conseguirem fazer o lance das coordenadas. O eixo Y, que é o que está em vertical, ele está sendo caracterizado por quem? Por números. E o eixo X, que está na horizontal, ele está em ordem alfabética. Bom, o exemplo pede para a gente escrever as coordenadas da igreja e do cinema. Bom, vamos ver onde está a igreja. A igreja está bem aqui, então ela está no 2. E a gente vai descer aqui, ela também tá no D. Como vocês podem ver aí na imagem. E o cinema, ele tá bem aqui no cantinho, ó. Então, ele tá no L e no 6. E assim fica as coordenadas. Lembrando que primeiro é o valor de X e depois é o valor de Y. Aqui a gente tem alguns conceitos básicos que eu vou estar falando bem rapidinho pra vocês, porque a gente não vai aprofundar nisso. Que fala sobre a distância entre dois pontos. Nós temos dois pontos distintos, A com as suas respectivas coordenadas e B com as suas respectivas coordenadas. É definida pelo segmento da reta AB, que vamos denotar como T de AB, e para obter o tamanho desse segmento, ou seja, a distância. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o XA e o XB, YA e YB. XA e YA são as coordenadas do ponto A, como vocês podem ver. XB e YB são as coordenadas do ponto B. E esse segmento de reta que é traçado do A até o B, a gente deu o nome de distância de A e B, ou D de A e B. Vocês podem ver que isso daqui, ele tá formando um triângulo retângulo. Então, pra gente achar a fórmula para encontrar essa distância D de AB, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. E nos dará a seguinte fórmula, que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de XB menos XA elevados ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado também. Bom, vamos falar sobre as coordenadas do ponto médio. Na geometria plana, o ponto médio é o ponto que divide o segmento de reta AB ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Na geometria analítica, as coordenadas do ponto médio são dadas por... Aí, nós temos a fórmula aqui, ó, de XM é igual a XA mais XB dividido por 2, e YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Ou seja, você vai ter dois pontos distintos, A e B, você vai somar os valores de X e dividir por 2, tanto o valor de X no ponto A e o valor de X no ponto B, e a mesma coisa para Y, você vai somar o valor de Y do ponto A, mais o valor de Y do ponto B e dividir por 2. Aí, você vai pegar as coordenadas que vai ter, ou seja, você vai ter um valor para X e um valor para Y. E traçar no plano cartesiano, você vai ter o valor do seu ponto médio, a coordenada do seu ponto médio. Vamos falar também um pouquinho sobre a condição de alinhamento de 3 pontos, onde a gente vai considerar 3 pontos distintos no plano e diremos que os pontos são colineares se os determinantes abaixo forem igual a 0. E também podemos dizer que eles são colineares se existir uma reta que os contém. Bom, vocês vão pegar os valores do ponto A, do ponto B e do ponto C, como vocês podem ver aqui na formulinha, repetir a terceira coluna com o valor de 1. E se você fizer esse determinante aqui e ele for igual a 0, você sabe que esses 3 pontos, eles são colineares. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o plano cartesiano no xadrez. Ao observar o tabuleiro de xadrez, é fácil se recordar do plano cartesiano. Aqui nós temos um tabuleiro de xadrez, e essa imagem aqui corresponde a como o jogo de xadrez é apresentado de forma online. E essas peças posicionadas em seus respectivos lugares. A gente pode notar que o tabuleiro de xadrez ele é um quadrado, ou seja, todos os seus lados são iguais. Se vocês contarem aqui também, vocês vão reparar que a mesma quantidade desses quadradinhos são a mesma quantidade desses quadradinhos aqui do lado. Bom, retirando as peças, temos essa seguinte imagem, como vocês podem ver aí. Já coloquei até numerado aqui.
no X e no Y, como vocês podem ver. E o que se a gente dividir esse quadrado em 4 partes iguais, ele vai ter esse formato aí que vocês estão vendo. Isso daí claramente nos lembra o plano cartesiano, certo? Aqui pode ser representado pelo primeiro quadrante, o segundo, o terceiro, o quarto. É só a forma como ele se apresenta que a gente nos faz recordar sobre o plano cartesiano. E essa é uma maneira de encontrarmos a matemática no xadrez. Podemos ainda brincar com as coordenadas e posições das peças. Ou seja, a gente tem as coordenadas aqui e a gente quer mover uma peça para tal coordenada. Essa é uma maneira de a gente brincar também. Aí seria como isso? Falaria a coordenada em que você quer a coordenada para mover o objeto, né? Ou a peça, e vocês teriam que mover. Só que aí existem as regrinhas de movimentação do xadrez que implicariam um pouco, então deixariam um conteúdo mais interessante. E essa é a aula de hoje, galera. Até a próxima. E resolva a lista de exercícios, que vai estar bem facinho sobre a aula. Valeu, tchau!